Queridos, a paz do Senhor. Maravilha, bom estar aqui mais uma vez, nessa manhã de domingo frio, mas nós somos aquecidos na presença de Deus, na companhia do seu doce Espírito Santo. Manhã de EBD, Conferência Alicerçados 2023, e mais uma vez eu tenho a grata alegria de participar nesse segundo momento. Obrigado, pastor Silas Malafaia, pela oportunidade que o senhor me franqueia, de poder, como pastor Silas acabou de dizer, né, a importância que se dá a qualificar o púlpito, e eu me sinto, então, qualificado por ter sido autorizado pelo pastor Silas Malafaia a poder contribuir em alguns minutos no tocante à lição de número 8, que tem por título Plenitude Física, Emocional e Espiritual. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. Estou muito nervoso, não vou negar. Meu Deus, me ajuda. Todos os pastores aqui da DEVEC, é bom demais estar aqui na companhia de vocês. Pastor Ronaldo pelo convite, pastor Edvanei por também ter feito contato, pastor Odilton Ângelo, pastor Silas Filho, pessoal aí que está na intercessão também. Eu me chamo Douglas do Carmo, como me apresentei, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, trago um abraço do meu pastor Jaime Soares da Silva. Desejo do meu coração é que nessa manhã de exposição seja uma manhã de crescimento saudável na presença de Deus. A nossa lição vai ser a lição de número 8, que tem por título aí, Plenitude Física, Espiritual e Emocional. Eu trouxe uma projeção, nós vamos então acompanhar a projeção e você então fique atento ao que nós vamos passar aqui. Muito bem. Vou usar a mesma metodologia de ontem, então eu fiz uma abordagem aqui nos slides, eu vou fazer a apresentação, fazer a leitura e vou comentando aqui sucessivamente, tá certo? Então vamos à introdução. As discussões sobre os cuidados com o corpo e as emoções também têm ocupado grande espaço dentro das comunidades evangélicas, graças a Deus. Então, nosso comentarista já começa a fazer a primeira abordagem. A abordagem é a seguinte: durante muito tempo a igreja se silenciou com relação à importância do cuidado integral, que é a proposta do Alicerçados em 2023. Tentar falar da importância e do cuidado com o espírito, com a alma e com o corpo. E graças a Deus, eu acho que também um momento que a igreja evangélica atingiu no Brasil, formando inclusive muitos profissionais qualificados na área, tem trazido alertas graves e importantes a respeito do cuidado do ser humano de maneira integral, espírito, alma e corpo. Nessa feita, então, a editora Central Gospel traz uma abordagem importante, tentando trazer a importância de cuidar de todo o corpo, alma e espírito, como é a proposta do Alicerçados. Então, graças a Deus, a igreja evangélica vem se atentando para isso. Há embutido, como está escrito aí, neste debate, questões de cunho teológico, e aí eu acho que é a hora que a teologia pode também contribuir. Então, para quem pensa ou pensava que esse tipo de preocupação vem da área de ciência e de cuidado do corpo, não, gente, redondamente não. A Bíblia Sagrada e a teologia têm grandes propostas para poder ampliar a discussão, sedimentar a discussão a respeito da importância do cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito. Então, se a gente pensou até aqui que isso era um tema apenas da área da medicina, e do cuidado, e da estética, da apresentação pessoal e coisa parecida, não, a teologia, e portanto a Bíblia Sagrada tem muita coisa a contribuir nesse setor, e é o que veremos aqui mais adiante, tá certo? Então, antes de você pensar, eu até diria antes, então, antes de você pensar no cuidado, porque você está sendo orientado lá pela nutricionista, pelo psicólogo, ou pelo psiquiatra, ou também pela endócrino, entenda, irmão, a importância de que você também está sendo orientado pela palavra de Deus. Então, não é uma preocupação somente dessa qualificação ou desse segmento da saúde do corpo, tá bom? A Bíblia Sagrada tem a sua contribuição e ela deseja se fazer ouvida nesta manhã, pelo menos no tocante a essa questão, tá certo? Bom, ponto 2, eu coloquei aí, nesta lição será possível, então, verificar que as decisões relacionadas à mudança e formação dos novos hábitos em busca da saúde física, emocional e espiritual, ela glorifica a Deus. Então, coloquei aí, glorificam a Deus. O texto de Romanos 11, 36. Então, repito, glorificar a Deus implica uma glorificação plena, total e restrita no espírito, na alma e no corpo, os quais pertencem, portanto, a Deus. O que significa dizer que ficaria matematicamente desequilibrado, uma vez que você tem um espírito potente, uma alma deficiente e um corpo relaxado.
Então, assim, de certa forma, estar bem ou estar pleno num segmento ou numa área vai implicar um desdobramento maior, um interesse maior, uma aplicação maior nos outros dois segmentos também. Então, aqui acaba se tornando um pouco injusto, né? A cobrança que eu vou fazer aqui para vocês acaba se tornando um pouco injusta. Por quê? Porque o século XXI é um século de muitas tarefas, muitas atividades e quase sempre nós não vamos conseguir ser plenamente realizados em todas as áreas. A Bíblia não vai perder a sua importância, melhor dizendo. A Bíblia não vai perder a sua importância dada a gravidade das suas denúncias. Então, aí eu acho que aí é a hora que a gente tem um cuidado maior, redobrado, para a gente poder qualificar o nosso tempo, acreditando que o tempo se exígue de certa forma e precisamos aproveitá-lo o máximo e da melhor maneira para poder atender às demandas da Bíblia Sagrada no tocante à área física, espiritual e também emocional, tá certo? Vamos então aí para o primeiro ponto. Primeiro ponto, saúde física. Me ajuda, Jesus. Oi. Muito bem. Há uma fala que foi colocada na revista, né? Abre aspas, a saúde é conservada pelo conhecimento e observação do próprio corpo, o filósofo Cícero, ok? E aí a gente vai então para o primeiro ponto, primeiro tópico, o corpo, 2 pontos, alimentação e vícios. Atenção para a descrição, que ele é muito correspondente ao que está na lição. Primeiro parágrafo, o Criador constituiu o corpo humano com desempenho extraordinário entre os seus componentes e cuidar dele, de modo a glorificar a Deus, significa, entre outras coisas, atenção porque eu coloquei em amarelo e sublinhado, boa nutrição, uso equilibrado dos remédios, descanso apropriado e atividades físicas regulares. Começamos a ticar as reprovações, não é? Em alguns casos. Começamos a ticar as reprovações. Então, boa nutrição, alimentação, talvez com pouca gordura, pastor Ronaldo, talvez com pouca gordura. Boa nutrição, uso equilibrado dos remédios, descanso apropriado, atividades físicas regulares. E aí eu coloquei para vocês aqui pelo menos alguns 4 pontos que já são elencados pela lição, e eu queria então que você pensasse minimamente no que está sendo exigido aqui na manhã de hoje. Primeiro ponto, alimentação de origem vegetal. Meu irmão, eu não tenho muita propriedade para poder falar disso aqui, não. No entanto, não deixaremos de conceituar a verdade da Bíblia Sagrada. Então, é importante que nesse momento, irmão, a gente proteger o nosso coração, proteger o nosso sangue, ter uma alimentação relativamente regular. Se a gente não pode ter uma dieta totalmente equilibrada, porque para algumas pessoas, algumas famílias, uma dieta regular acaba se tornando cara e fora do orçamento de muitas pessoas, eu acho que seria possível a gente fazer minimamente, dentro da realidade que a gente ocupa e dentro daquilo que a gente faz, a gente procurar espiritualizar a alimentação. Olha o que eu estou dizendo aqui, espiritualizar a alimentação. E quando eu digo espiritualizar a alimentação, é considerar, como o comentarista da lição propõe, que cuidar do corpo tem uma implicação religiosa. Tá certo? É por isso que eu estou trazendo essa abordagem meio que isolada. Então, ou seja, cuidar do corpo não é só uma questão de saúde. Acho que se fosse apenas uma questão de saúde, as pessoas que são especializadas nisso falariam com mais propriedade do que um teólogo. Mas o teólogo acaba, de certa forma, trazendo esse tipo de implicação, porque é uma responsabilidade dele também, enquanto aquele que, de certa forma, precisa fazer a manutenção adequada e a mordomia do seu corpo, levando em consideração o que o próprio texto bíblico diz, o corpo pertence a Deus. Você pode repetir comigo, por gentileza, assim, o corpo pertence a Deus. Então, se o corpo pertence a Deus, eu preciso fazer bom uso do meu corpo, em termos de santificação, em termos de presença pública e em termos de nutrição também. Em termos de nutrição, também. Equilíbrio dos remédios, evidentemente. Remédios que exigem prescrições, amém, tem que ser feito, tem que ser utilizado. Agora, irmãos, a gente sabe também, nesse período que a gente está vivendo, muitas pessoas acabam não conseguindo fazer uma leitura da sua atual situação e já começam, então, a se entorpecer de medicamentos. Irmão, em nome de Jesus, coisas que são relacionadas a isso e precisam de uso de medicamento, amém, será feito, os médicos são de Deus. Agora, a gente também precisa entender que o remédio, ele vai ser sempre paliativo, irmão. Se a gente tem tempo para poder buscar a saúde, vamos buscar a saúde para a gente não ficar refém de remédio. Amém, pessoal? Amém? Muito bem, ok? Então, diante disso, descanso apropriado, atividade física regular. Alimentação é importante, sono de qualidade de 6 a 9 horas. Meu Deus do céu, guarda a minha vida.
Sono de 6 a 9 horas, meu irmão, o sono de qualidade, ele é importante demais. 1/3 da sua vida você passa sobre ele, dizem, né? Ok? Então, o sono de qualidade, ele é muito importante. Mas, nesse mundo que o brasileiro vive, o carioca vive, esse mundo de total agitação, nem sempre a gente consegue se dar, por que não dizer, o luxo ou o conforto de dormir muito e dormir bem. Dormir bem é importante, e a gente sabe que a gente precisa priorizar o sono. Minha esposa pega no meu pé, porque eu tenho o hábito, não vou esconder, o hábito de dormir próximo do telefone. E aí, de um tempo para cá, minha esposa veio me incomodando muito a respeito disso, deve estar assistindo, um beijo para você, Patrícia, estava aqui ontem, e eu falei para ela que eu preciso criar o hábito agora de deixar, e tenho procurado fazer isso. O telefone agora fica no outro cômodo e eu deixo lá carregando durante a noite e não levo mais o telefone para o quarto. Não é que eu fique mexendo, não. É mais por uma questão de despertador, muitas vezes, e saber que a gente atende muitas demandas relacionadas à vida cristã pelo telefone, mas eu decidi botar um pouco de lado, falei, eu quero ter um sono relativamente melhor e mais tranquilo. Então, irmão, em nome de Jesus, se é o seu caso, o meu, Deus já falou contigo, tá bom? Se o seu caso é o meu, já tá o recado aí dessa manhã, tá bom? Bota ele para carregar lá um pouco longe de você e vá dormir na paz e na bênção do Senhor e no sono dos justos. Amém, irmão? Maravilha. Atividade física regular, por gentileza, isso é muito importante, cardiologista recomendo. E os enfrentamentos dos vícios, a lição traz essa pontuação. O enfrentamento dos vícios. E aí é interessante que eu coloquei aqui para vocês, vai aparecer aqui, isso, essa última parte aqui tarjada. Na era da multitarefa, é dito que quem faz uma coisa de cada vez é aquele que produz mais. Não é? Então, ou seja, a questão dos enfrentamentos dos vícios, por que não dizer, tá bom? Se for inadequado, você considera ou releva aqueles vícios que seriam assim, lícitos e alguns vícios que seriam ilícitos, tá? Vamos falar dos vícios lícitos que podem ser pecado, mas não crime. Vícios lícitos que podem ser pecado, mas não crime. E esse tipo de vício lícito é aquilo que a gente precisa enfrentar. Uns, por exemplo, poderiam se dedicar mais à leitura da Bíblia Sagrada, mas infelizmente ainda continuam no aparelho telefônico e o Instagram continua dando a quantidade de horas que você consome no dia no seu aparelho telefônico em que você poderia dedicar-se um pouco mais e melhor a viver a sua vida espiritual, orar mais, buscar mais, ou até ter um pouco mais de contato humano, porque esse mundo eletrônico, esse mundo digital está, digamos assim, jogando fora ou jogando no lixo uma palavra chamada saudade. Sabia disso? Então o mundo digital está jogando no lixo uma palavra chamada saudade. A gente já não consegue ter mais a saudade, por assim dizer, porque a gente vê o sujeito do outro lado do aparelho telefônico de maneira virtual e eletrônica, o que pode, de certa maneira, provocar um afastamento familiar que você fica 1, 2, 5, 10 anos sem ver um parente. E sabe quando vê? No enterro. Vê no enterro. Então, é um vício lícito, mas pode incorrer na prática do pecado, irmão. Então, não vamos, quer dizer, melhor dizendo, vamos vigiar com relação a isso. Menos telefone, mais vida humana, por assim dizer, sabe? Menos esse mundo digital e mais vida orgânica, por assim dizer. Então, isso, de certa forma, vai provocar uma qualidade de vida. Tem gente, irmão, que não consegue ter bate-papo com filhos à mesa, não consegue ter bate-papo com a esposa, até mesmo no leito, e não é leito hospitalar, você já entendeu? Então, é importante, irmão, que a gente, de certa forma, entenda que existem alguns vícios, que por assim dizer, eu coloco entre aspas, que são lícitos e que precisam ser enfrentados pelos cristãos. Aqueles que são ilícitos e você está incorrendo nessa prática, irmão, em nome de Jesus, seja liberto pelo poder do nome de Jesus e pela força da palavra e viva uma nova vida em Cristo Jesus, pelo amor de Deus, meu irmão, Jesus está voltando. Amém? Então, essa aqui é a lição que eu queria deixar para vocês nesse primeiro ponto. Na era da multitarefa, é dito que quem faz uma coisa de cada vez é o que produz mais. É o que produz mais. Porque vocês sabem muito bem disso, tem gente que faz tanta coisa e acaba não conseguindo fazer muito bem nenhuma. E acaba não conseguindo fazer muito bem nenhuma. Então, é importante que a gente comece e termine. Comece um curso, vai até o fim. Começou uma faculdade, vai até o fim. Começou a escrever um livro, vai até o fim.
Começou a se envolver em departamento da igreja? Vai até o fim, irmão, em nome de Jesus. Ah, mas eu queria fazer outra coisa. O mundo está nos assediando de uma sorte de elementos, gente. O mundo está nos assediando para a gente poder se multiplicar em 1 milhão e tentar fazer muitas coisas. Mas aí nessa tentativa você não é marcado e não marca nada nem ninguém porque não conseguiu fazer alguma coisa boa, tá certo? Todo mundo que pertence a algum tipo de segmento disciplinar sabe que ele é bom, por assim dizer, em uma área que ele pertence. No meu caso, eu trabalho com teologia, eu amo teologia. Então eu poderia fazer, inclusive eu ganhei bolsa para poder ser engenheiro. Ganhei bolsa para poder fazer engenharia. E poderia fazer engenharia, mas alimentei uma paixão, uma vocação, uma piedade popular e decidi seguir o curso da teologia. E procuro fazer bem, responsavelmente bem e adequadamente bem aquilo que Deus me chamou para poder fazer. Amém? Então, entendo um pouquinho, mas não entendo de outras coisas. E confesso que não procuro, não gostaria de me apequenar por não saber de determinado segmento. Muito pelo contrário. Olha, esse segmento eu não domino. Se você puder me informar alguma coisa a respeito dele, amém. Agora não, a gente está vivendo uma geração, adolescentes e jovens muitas vezes, que tentam saber um pouco de tudo e tudo de nada. Nós, marmanjos, também estamos nessa linha também. Então, às vezes, irmão, é importante fazer coisas assim, mais pontuais e bem. Eu aprendi uma frase filosoficamente engraçada, mas acho que é útil. Já disseram assim, abre aspas, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Interessante, né? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Estabelecer metas, estabelecer prioridades e conseguir lograr êxito em cada uma delas. É isso que Deus tem para fazer na nossa vida nesse tempo, irmão. Não vamos ficar doidos e malucos e perdidos com esse mundo que parece girar cada vez mais veloz. Continuemos focados naquilo que Deus nos chamou para fazer, continuemos focados naquilo que temos que fazer e faremos com muita responsabilidade e êxito para a glória do nome de Jesus. Está comigo nessa? Diga amém. Ok, obrigado. Ponto 2. Saúde emocional, outra aí um desafio desse século, né? Saúde emocional. E aí eu coloquei aqui o primeiro parágrafo e vai aparecer aí para a gente poder ler. Ponto. O corpo e a mente precisam ser conectados no compartilhamento dos sentimentos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mente humana, não é? Então, o corpo e a mente precisam estar conectados no compartilhamento dos sentimentos. Sem saúde mental, a pessoa fica fragmentada, e é verdade, e não raramente seu corpo e sua psique adoecem. Aí eu coloquei ali ó, a palavra mais tarjada para poder trazer os destaques. Então, realmente, a mente, que de certa forma coordena o corpo, ela precisa também receber um cuidado especial. E nesse tempo que a gente está sendo bombardeado por redes sociais, em que se chega a conteúdos cada vez mais tóxicos, a gente precisa ou se isolar deles, fugir deles, ou fazer aquilo que a gente chama de filtro, tá certo, irmão? Então saiba filtrar algumas informações para que essas informações não tragam algum tipo de problemas para vocês. E eu posso dizer para vocês, assim, com propriedade, negativamente, mas não vou me ocultar. Eu tive problemas emocionais no período da pandemia, não vou fazer uma descrição aqui, uma abordagem completa da coisa, mas eu tive que fazer um sepultamento de uma criança. Uma criança de 15 dias e aquilo acabou comigo. Eu nunca, pastor, faz sempre sepultamento. Fui fazer o sepultamento e quando você vê um caixão branco, uma criança com 15 dias, um neném com 15 dias, eu voltei para casa sem esperança. Uma enormidade de CPF sendo cancelado, você já entendeu? E aquilo me afetou e eu voltei para casa sem esperança e aquele momento que eu voltei para casa sem esperança exigiu de mim um diálogo entre as outras partes da minha vida. Porque, repito para você, como eu disse, falei, meu Deus, tudo bem que eu não tentei me proteger naquilo que faço, não. Acho isso péssimo. O cara é pastor e está assim. Não, pastor é gente, pastor é ser humano, pastor adoece, pastor fica mal. Pastor enfrenta barreiras e muitas vezes não tem com quem se aconselhar, muitas vezes.
Muitas vezes. Então eu voltei para casa, assim, sabe, com a minha mente muito atordoada, e eu me lembro que eu cheguei em casa sem esperança. Eu acho que essa é a única maneira que eu tenho de ser um pouco mais sintetizado ou sintético e colocar. Voltei para casa sem esperança. Mas aí eu fui impactado, algumas semanas depois, e aquilo foi passando, e aí eu tive, então, a preocupação e o discernimento de também cuidar da minha mente, fazer uma oxigenação na mente, poder, de certa forma, ter tempo de lazer, tempo de qualidade. Comecei a assistir desenho animado, irmão, com as minhas crianças. Eu tenho 2 filhinhos lá, o Estevão, de 6 anos, e a Noemi, que vai fazer 3 agora, no próximo dia 15 de setembro. E eu pude olhar um pouco mais para a minha casa, eu pude olhar um pouco mais para a minha família e encontrar felicidade e tentar, de certa maneira, descanalizar, eu acho que seria essa a palavra, descanalizar, desviar o foco de uma vida de dor, de sofrimento, entre outras questões, que se tornaram televisivas, de certa forma, e pelo aparelho de celular, meu irmão, só vem chegando tragédia. E aí a gente que tem a mente de Cristo fica intoxicado com relação a isso. E não é aquilo que Paulo falou, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso ocupe a sua mente, ou seja, que nisso pensai, e o que também recebeste, aprendeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Você pode dizer amém por isso? Interessante, porque Filipenses capítulo 4, versículo de número 7, primeiro ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então repita para mim assim, a paz de Deus. Pode falar a segunda vez? A paz de Deus. Ok, então ele começa, a paz de Deus, aí ele vai fazendo o desdobramento do texto, que é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações, guarde os sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, que é honesto, é o texto todinho que eu falei, Aí no versículo 9, ele não fala a paz de Deus, mas o Deus de paz. Então ele começa dizendo, a paz de Deus guarde os vossos corações e os vossos sentimentos, vai mostrando o elenco daquilo que a gente precisa fazer, como se fosse uma espécie de aprofundamento e de encontro cada vez maior com a santidade de Deus. Então, se é a paz de Deus que me guarda, eu praticando tudo aquilo que ele elenca, eu chego no Deus da paz, que é uma instância maior, entende? Então, que a paz de Deus guarde o vosso coração. Se você conseguir obedecer todo o elenco que Paulo lista, o Deus da paz passa a guardar. O que é mais importante, por certa forma. Ok? Então é melhor, ou melhor dizendo, talvez mais importante do que ter a paz de Deus é ter o Deus da paz. Oh, glória! Amém? Importante isso. Então, eu acho que isso aqui fica de lição para a gente aí. E aí eu coloquei mais uma vez uma listinha que o nosso comentador coloca. Não seja um pessimista. Não seja um pessimista. Aprenda a lidar com a tristeza. Fuja daquilo, acabei escrevendo errado, desculpa. Fuga daquilo, na verdade é fuja. Fuja daquilo que ativa a ansiedade. Escrevi errado, tá bom? Então, fuja daquilo que ativa a ansiedade. Tá certo? Então a gente precisa, de certa maneira, ter o cuidado para não ativar ou atiçar determinados gatilhos que fazem que, de certa maneira, a gente perca o controle emocional. Eu sei que determinados ambientes nos colocam em posição de ansiedade. Por exemplo, agora, eu estou em posição de ansiedade. Mas a gente precisa, de certa maneira, acreditar, sobretudo, que Deus está com a gente, Deus está nos guardando, e não é o fim, irmão. A ansiedade quer roubar a fé, a ansiedade quer roubar a esperança, a ansiedade quer roubar o Deus soberano, a ansiedade quer roubar tudo aquilo que nós construímos na comunhão do Espírito Santo até o dia de hoje, irmão. Mas vamos dar uma palavra para a ansiedade, ela não vai acabar com a gente, como diz o próprio texto bíblico, lançando sobre ele lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você, ele tem cuidado da sua casa, ele tem cuidado da sua família, ele tem cuidado da sua despensa, ele tem cuidado da sua vida, ele tem cuidado da sua casa, ele tem cuidado do seu emprego, meu Deus do céu. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, não seja um pessimista, ou como a própria lição vai dizer, caminhar com um derrotista. Complicado isso. Às vezes você está numa posição de celebração, naquela posição de expectativa. Aí você conversa com uma pessoa aí, cara, eu não sei não, acho que não vai dar não. Acho que não vai dar certo não. A pessoa partilha um sonho, partilha um desejo. Rapaz, eu estou com um projeto X, Y, Z. Rapaz, eu conheço uns 5 que tentaram e quebraram a cara.
Aí a gente, ao invés de ficar com uma palavra de esperança, uma palavra de expectativa, uma palavra de ânimo, a gente se deixa seduzir por esses conselhos terríveis. É só você lembrar do caso dos espias que disseram para Moisés: olha, a terra realmente é boa, mas 10 chegaram e disseram: ó, tem gigante à beça. Josué e Caleb disseram: olha, realmente tem gigante, mas se o Senhor for com a gente, não tem gigante que possa prevalecer diante da presença do grande Deus. Tá certo? E me impressiona muito aquele texto de Lucas capítulo 17, que mostra os 10 leprosos que foram curados no caminho e apenas um voltou. Irmão, 9 posições afirmando para ele que não valia a pena voltar. 9 contra 1, irmão, é pior que o 7-1. 9 contra 1. 9 dizendo: não vai, não vai, não vai. Aí as razões são enormes. Jesus nem deu atenção para a gente. Talvez ele não esteja mais naquele lugar. Eu não vou lá não, porque eu acho que vou contar para o meu familiar que agora estou curado e tudo mais. E enfrentando a opinião de 9, disseram: eu vou voltar. E ele voltou e ganhou mais do que a cura. Ele ganhou o decreto da salvação, meu Deus do céu. Amém, pessoal? Então é importante que a gente entenda que para a gente prevalecer sobre uma proposta que Deus nos deu, muitas vezes a gente vai enfrentar uma onda de oposição. Mas eu tenho uma palavra boa para você, que é um bordão, realmente é um bordão, mas eu acho que pode ser útil nessa hora. Você e Deus é maioria. Eu sei que você já ouviu isso 500 vezes, se é um bordão, jargão, aquele tipo de fala de efeito, mas você e Deus é maioria. Tá bom? Se Deus falou contigo, meu irmão, confie na palavra, confie na promessa, que o nome do Senhor vai ser glorificado e Deus vai te honrar. Amém? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E outra coisa, nem sempre a verdade está na opinião da maioria. Nem sempre. Nem sempre a verdade está na opinião da maioria. A maioria estava dizendo: não vai. Ele diz: eu vou. Então, nem sempre a verdade está na opinião da maioria. Tá certo? Eu diria ainda mais que isso deveria te preocupar, que Jesus trabalha numa lógica da inversão. A gente chama isso de inversão dos pressupostos do Evangelho. Ou seja, para Jesus, quem é o grande? O pequeno. Quem é o maior? O menor. Quem é o servo? O servidor? Aquele que é servo de todos. Quem é o primeiro? É o último. Então, na perspectiva de Jesus, Jesus trabalha normalmente com uma lógica matematicamente invertida. Então, quando os homens estiverem dizendo não, normalmente a opinião de Deus é vai. Agora, cuidado, que também isso pode ser uma casca de banana, tá? Porque às vezes o pastor está orientando, outras pessoas estão orientando, que já tem um discernimento maior, já caminhou um pouco mais, já caminhou mais longe. Aí o camarada pega a minha fala e fala assim: não, o pastor Douglas falou que na opinião da maioria eu tenho que fazer o oposto. Às vezes a maioria está correta e é você que está errado. Então, atente-se para isso também, tá bom? Senão isso pode ser uma casca de banana e não vai jogar na minha conta, não. Muito bem. Eu tenho uma notícia muito triste para poder dar para vocês agora. Vai aparecer aí para vocês? Não, deixa eu voltar aqui, eu saí. Essa parte aqui, ó. Órgãos de pesquisa que pesquisam ranking de felicidade, não sei se você está atento em relação a isso. Rankings de felicidade em países declaram que o Brasil é um dos países mais tristes do mundo. Finlândia lidera no topo e Brasil é o 49º no ranking, diz revista Forbes. Primeiro, quero dizer que eu não confio plenamente na Forbes. Tá bom? Tem inúmeras razões para dizer que não confio plenamente. O dado, de certa forma, não deixa de ser informativo. O dado, de certa forma, não deixa de ser informativo. E a informação, de certa forma, é real. Ou seja, o Brasil, que é o país da alegria, do samba, do carnaval e da mulher pelada, é o país mais triste das Américas. E, quiçá, o 49º ranking de ocupação de felicidade existencial. Tem alguma coisa errada que não está certa. Tem alguma coisa errada que não está certa. Então, o Brasil que expressa o sorriso, o país que é refratário ao estrangeiro, que é refratário ao árabe, a toda sorte de nações, por assim dizer, judeus, árabes, americanos, europeus, e por aí vai, africanos, e por aí vai, nós somos contundentemente um dos países mais tristes do mundo. E aí a pergunta é, por quê? Por quê? Talvez isso aqui tenha relação com o que eu falei na aula de ontem. Talvez a gente esteja associando a nossa felicidade e dando atribuições à felicidade com aquilo que pode nos deixar temporariamente satisfeito. Temporariamente satisfeito. Então, se aquilo me deixa temporariamente satisfeito, não é felicidade, fica a dica. Se aquilo que me deixa temporariamente satisfeito, não é felicidade. Vou dar aqui uma informação apenas que você já sabe, ela é muito midiática. Comprou um telefone, na semana seguinte já tem
o comercial de um outro telefone. Acabou. Aquilo que antes te trazia alegria e satisfação, já te coloca no mundo da operação para você vender aquele que você acabou de comprar e comprar um outro. Carro é assim, casa é assim, móvel é assim, tecnologia é assim. Então, se a gente associa a nossa felicidade a essa questão, ou seja, uma felicidade paliativa e temporal ou temporária, isso não é felicidade. Como afirmei ontem, quero novamente endossar. A nossa felicidade é a vida no Espírito. Jesus está com a gente, temos a salvação eterna, Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e isto basta, meu irmão. Tudo que vier depois vai ser sempre um adicional. Se não vier, eu quero ser feliz em Cristo Jesus da mesma maneira, e se vier, eu vou desfrutar com toda a responsabilidade de tudo aquilo que vier. Senão, meu irmão, a gente vai ficar vivendo essa ideia de felicidade paliativa. Agora tem prazer. Aí aqui acabou, vai embora. E tem muita gente fazendo isso, inclusive nas relações humanas. Então, acho que aqui também tem um desafio para nós. Me permita dizer isso por caridade. Falo isso com muita responsabilidade e temor. Quando eu busquei essa informação e constatei essa informação, eu fiquei muito chateado. Porque eu falei assim, eu não posso observar esse tipo de informação e num país em que só podemos contar com a força da igreja para uma revolução, um avivamento nesse país, eu permitir morar num país triste. Isso acabou comigo. Meu espírito desfaleceu, como dizia Paulo. O espírito se comove quando Paulo estava lá em Atenas. Você observar um quadro como esse e falar assim, meu Deus do céu, eu sou residente, eu sou nacional num país triste. Eu acho que isso aqui poderia nos lançar um desafio. Qual seria o desafio? O desafio de irradiar a glória do Evangelho para todas as pessoas que se colocam diante de nós, ou as pessoas que de certa forma são colocadas diante de nós. Agora, eu não posso ser essa pessoa sendo mais triste e recebendo o consolo de alguém que não tem a herança que eu tenho. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ter o emocional equilibrado, a ter o emocional potente, a ter uma responsabilidade majestosa, porque, como diz o texto do apóstolo Paulo, é um texto que me preocupa muito, o nome de Deus é blasfemado entre os homens por causa de nós. Eu acho que é Romanos 2, 23 e 24. O nome de Deus é blasfemado entre os homens ou entre os gentios por causa de nós. Então, irmão, em nome de Jesus, Jesus está voltando, ou Jesus voltará. E nesse ato, nós precisamos ter uma ação concreta. Já temos isso. A igreja está avançando e consolidando-se em muitos espaços. Mas chegou o momento da gente não somente preocupar com a alma da pessoa, mas se preocupar em levar o evangelho todo para o homem todo. Uma fala meio preocupante, mas se você conseguir compreender bem, ela tem seu valor. Levar o evangelho todo para o homem todo. Então, que o evangelho possa irradiar no espírito do indivíduo, na alma do indivíduo, corrigindo todas as emoções. Irmãos, eu posso falar isso para vocês com propriedade. Eu não sou cristão de berço. Pertenço a um núcleo familiar que mistura tudo. Catolicismo, espiritismo e tem maçonaria. Eu pertenço a esse núcleo familiar. Então, pensa em alguém que tem uma construção dramática existencial. Também não é tanto da maneira como estou dizendo, não. Graças a Deus, pai, mãe, não dei para coisa errada, não. Mas construção dramática. Construção dramática. E quando eu me converti, quando eu tive um encontro com Jesus, até hoje na mesma igreja, na Assembleia de Deus de Bom Sucesso, eu pude voltar ao caminho, fazer o caminho de volta e aliviando o peso da minha alma, o peso da minha alma, o peso da minha alma. E eu fui vendo o quanto aquilo foi libertador para mim. E de certa forma foi um adicional, sei lá, um carimbo, um passaporte de Deus, para que Deus pudesse cumprir ou fazer aquilo que Ele tem prometido e tem feito na minha vida. Então, irmão, em nome de Jesus, joga esse lixo fora. Joga esse lixo fora, libera o perdão, se reconcilie com seu irmão, se reconcilie com seu dirigente, se reconcilie com seu pastor, se reconcilie com aquela pessoa. Sei lá, não vou ficar aqui rifando palavra não, tentando acertar uma não. Só para que a gente possa entender que essas coisas são tóxicas ao nosso coração e isso implica uma espiritualidade saudável. Quem entende isso, diga amém. Caminhando para encerrar, último ponto, saúde espiritual. Aí aqui a gente domina, né? Saúde espiritual.
Bom, primeiro ponto. Vamos lá. A vida espiritual necessita de muitos cuidados. 1 Coríntios 9, 25. É o texto que o comentador coloca, ou comentarista. De que adianta ter um corpo exercitado, para os fits aí, tá? Para as fits também, e saudável, se a vida espiritual vai de mal a pior? Aí o contrário também tem verdadeiro. Eis algumas considerações sobre como obter saúde espiritual. E aí vai aparecer aí para vocês. Ok. Número 1, oração. Claro, oração. Oração é uma excelente maneira da gente poder ter uma vida espiritual equilibrada. Pastor Jaime havia trazido na nossa igreja lá um dado, não vou me recordar agora detidamente, mas falando sobre o quanto foi salutar no período da pandemia a prática da oração. Ou seja, pessoas desenvolveram esperança se concentrando mais numa vida de oração em casa, né? Ou seja, no aspecto privado. E ele trouxe um dado, acho que era um dado americano, mas eu não vou saber reproduzir com precisão, então eu só vou informar, né? E esse dado provou que durante o período da pandemia, em que muitas pessoas estavam confinadas, as pessoas conseguiram desenvolver aquilo que hoje é chamado de disciplinas espirituais. Olha só, a coisa já se tornou até disciplinar. Então, disciplinas espirituais, oração, jejum, meditação na palavra de Deus, essas coisas trouxeram algum tipo de sanidade mental. Isso aqui é mais... Agora eu vou fazer o caminho inverso. Caminho inverso. Então, eu estava trazendo uma pontuação da responsabilidade espiritual com a manutenção do homem todo. O homem todo. Agora quero mostrar o valor terapêutico que tem a prática da oração. Então, além de ser o nosso dever de casa, por assim dizer, é também o momento em que a gente precisa entender que na prática da oração ou no diálogo, você está esvaziando-se. Você está colocando diante de Deus tudo aquilo que está, de certa maneira, abafando o teu espírito. Colocando diante de Deus tudo aquilo que, de certa maneira, está poluindo o seu ser. Então, na oração, meu irmão, é o momento que você consegue se esvaziar diante de Deus. Já dizia isso Santo Agostinho de Hipona: para me encher do que estou vazio, eu preciso me esvaziar do que estou cheio. Então, Agostinho já dizia isso. Como é que funciona a prática da oração? Primeiro você se esvazia do que está cheio, depois se enche do que está vazio. Então, a prática da oração é exatamente isso. Irmão, me perdoe falar assim um pouco tristemente a respeito de Deus, mas Deus, infelizmente, não estou dizendo que é certo, mas infelizmente Ele é aquele que acumula todos os nossos entulhos e nos dá um fardo leve e suave. Agora você imagina o tipo e o nível de entulho que Deus segura diariamente da gente. Tá, tudo bem, isso não enfada Deus. Tá? Deus não quer perder o seu emprego por causa disso. Você entendeu a maneira de dizer. Então Deus sabe que segura o nosso entulho e dá para nós um fardo leve e suave. Para se encher do que está vazio, é preciso antes se esvaziar do que está cheio. Para se encher do que está vazio, se esvazia do que está cheio. Então, a oração tem um valor terapêutico nesse ato. Segundo, meditação da palavra de Deus, Salmo 119, versículo 105, você está cansado de ouvir. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para o nosso caminho. E a meditação na palavra de Deus, eu achei interessante e pontual a abordagem do comentarista, porque ele não diz leitura da palavra de Deus, ele diz meditação na palavra de Deus. E a meditação vai além da leitura. A leitura você faz de maneira didática, a meditação você faz de maneira espiritual. Isso é bonito. Isso é bonito. A leitura você faz de maneira didática. Você lê o texto bíblico, se depara com uma versão mais arcaica, uma versão mais moderna, mas depois da leitura do texto bíblico você faz aquela meditação. Senhor, fala comigo nessas palavras vivas. E como nosso reverendo acabou de dizer aqui, momentos atrás, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então, irmão, ela consegue ir exatamente no insondável do ser humano. Como eu disse na noite de ontem, né? Ela vai na nossa caixa preta. Né? A palavra de Deus vai lá na nossa caixa preta e consegue fazer a limpeza, a remoção de todo entulho e colocar o fardo leve e suave de Jesus Cristo sobre nós. Irmão, quero ser um profeta de Deus para você agora. Receba em nome de Jesus o fardo leve e suave de Jesus para essa caminhada, para esse tempo, para esses dias, irmão. E jogue fora todo entulho, jogue fora todo lixo, porque isso não cabe na sua espiritualidade. Isso vai poluir sua espiritualidade. Você acredita nisso? Diga eu. Graças a Deus.
Terceiro, temor a Deus. Temor a Deus é importante. Provérbios capítulo de número 1, versículo de número 7. Eu queria usar um pouquinho aqui a lógica de Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um filósofo muito importante. Eu acho que o Blaise Pascal ele conseguiu me intimidar muito quando eu descobri isso que era dele. O Blaise Pascal disse o quanto é importante você acreditar em Deus, temer a Deus, mesmo sem ter certeza plena e absoluta do seu conhecimento. Então, todo mundo sabe que no período medieval havia uma frase chamada, em latim, fides quaeres intellecto, a fé busca o entendimento. Fides quaeres intellecto, a fé busca o entendimento. E um homem chamado Anselmo da Cantuária dizia isso. Eu creio primeiro para depois compreender. Olha só que coisa louca. Eu creio primeiro para depois compreender. O iluminismo, século XVIII, século XIX, inverte a lógica e diz, agora eu compreendo primeiro para depois crer. E aí deixa o cristianismo, digamos assim, encurralado. Porque a pessoa, para estar em Cristo, a pessoa precisa crer primeiro para depois compreender. Exemplo, quando você entregou a sua vida para Jesus, você talvez nem tinha um exemplar da Bíblia Sagrada. Então você compreendeu, você creu primeiro para depois compreender. Aqueles que entregaram a vida para Jesus vieram para a igreja, nunca leram a Bíblia Sagrada. Alguém quer entregar a vida para Jesus? Eu creio primeiro, compreende depois. O mundo pós-moderno hoje inverteu para acabar com o cristianismo. Então ele quer compreender primeiro para crer depois, crer em seguida. Blaise Pascal, ele tenta falar uma coisa para nós que eu acho que é interessante aqui, talvez para quem está nos acompanhando de casa também seja um argumento para quem trabalha aí nas universidades e tenta usar argumentos razoáveis para defender o cristianismo. Blaise Pascal disse, bom, por que valeria a pena servir a Cristo? Porque se você serve a Cristo e o cristianismo for uma mentira, a ética do cristianismo te torna um indivíduo melhor. Então, assim, se o cristianismo for uma mentira e eu acreditei em uma mentira, o cristianismo ainda assim funcionou porque o cristianismo tem um emaranhado ético impecável. Se o cristianismo for uma mentira, crer no cristianismo ainda valeu a pena. Agora, se o cristianismo for verdade e você não acreditou, colo do capiroto. Então, o Blaise Pascal disse, se for uma mentira, ainda vale a pena. É claro que para nós não é. Se for uma mentira, ainda vale a pena. Porque ele, no mínimo, vai te dar lições morais e preciosas que nenhum manual ético, Confúcio não ajuda, Kant não ajuda, Sartre não ajuda, tá? E nenhum outro filósofo ajudaria, tal como é o manual da Bíblia Sagrada. Se for uma mentira, vive bem. Agora, se for uma verdade e você não creu, meu irmão, você está lascado e sem gordura. Você vai para o inferno, vai ficar lá a vida inteira. Agora é gente que creu. A gente vai desfrutar do gozo eterno na presença do Criador para o século dos séculos, e mais séculos dos séculos, e mais séculos dos séculos. Então, vale a pena crer, meu irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, meu irmão. Vale a pena crer, meu irmão. Vale a pena crer, meu irmão, vale a pena crer. Acredite que Deus está no controle, acredite que Deus está na tua vida, acredite que Ele está aqui conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, acredite que Ele te acompanhou até aqui, acredite que Ele vai te acompanhar na sua saída, meu irmão. Ô glória! E por fim a santificação. Eu vou encerrar. Eu poderia pedir o pessoal da mídia para colocar esse texto na tela? Seria possível, pastor Ronaldo? Um texto bíblico? Meu amigo, por gentileza, consegue colocar para mim Hebreus capítulo de número 12 e o versículo de número 11? Eu sei que eu coloquei o 14, mas eu queria ler esse 11 porque ele mexe muito comigo e aqui eu vou encerrar a minha participação na conferência Alicerçados. Hebreus capítulo de número 12 e o versículo de número 12. 12 e 12. 12 e 12. Então, vou pedir, por gentileza, que os nossos companheiros ali tirem a projeção. E depois eu vou voltar para ler a conclusão. Eu queria que colocasse na tela, se for possível. Se não for possível, a gente vai fazer a leitura aqui no manual que nós temos mesmo, tá certo? É possível? Não será? Então, vamos lá, gente. Abra sua Bíblia, por gentileza, Hebreus capítulo de número 12 e o versículo de número 12. 12 e 12. Vamos lá, Bíblia aberta. Vamos lá, vamos usar a Bíblia Sagrada agora. Mais uns 5 minutinhos e eu encerro a palavra aqui. Estou no meu tempo. 12 e 12. Ok? É lido assim. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja o quê? Sarado.
Verso 14, clássico texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha para cá, por gentileza. Olha o pedido do autor de Hebreus. Portanto, ele tá exigindo a caminhada, ou seja, a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, não é sem a quais. Sem a qual, uma só. Sem a qual é sem a santificação. Sem paz eu entro. Sem santificação, não. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual. Qual? Sem a paz ou sem a santificação? Eu opto pela santificação. Então, sem a santificação, não entra. Sem paz, ainda dá. Tá? Mas isso não é desculpa para você fazer guerra não, irmão. Pelo amor de Deus. Juízo nessa cabeça. Tá certo? Agora, atenção. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Tornai a levantar as mãos cansadas, joelhos paralisados e fazei vereda direita para os pés. Então, ele está tocando 3 elementos da corporeidade. Mão, joelho, pé. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Isso evoca a ideia da adoração. Uma adoração paralisada, engessada, que ficou no tempo. Então ele diz, torna a levantar essa mão que está cansada. Mão que está cansada, um dia estava erguida. Torna a levantar a mão que cansou. Torne a movimentar os joelhos que estão desqualificados, desconjuntados e paralisados. Fazei vereda direita para os vossos pés. Atenção para o texto. Para que o que manqueja, não estou fazendo zombaria de nada nem de ninguém, para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sorado. Então ele está considerando que tem gente que esqueceu a vida de adoração, a vida de oração e está caminhando, mas manquejando. Torna a levantar as mãos cansadas, joelhos paralisados, fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja. O que manqueja não se desvia inteiramente, antes seja o quê? Sarado. 3 elementos fundamentais para a vida espiritual. Adoração, oração e caminhada. Direção. Adoração, olha só, adoração cansada. Torna a levantar essas mãos cansadas, meu filho. Torna a levantar essas mãos cansadas. Vivacidade nessa adoração, ânimo para estar na casa de Deus, alegria no espírito para estar na casa de Deus, meu irmão. Já está na igreja já há bastante tempo, não se cansa não. Falei isso ontem, repito novamente. Meu irmão, o que me torna pentecostal, o que me faz ser pentecostal, não é uma experiência inicial não, é uma decisão intelectual. Eu sou pentecostal porque eu acredito que o Espírito é imprevisível e pode fazer coisas inexplicáveis no momento da liturgia. João estava em espírito na ilha de Patmos quando ele achava que estava orando para um Deus que estava a quilômetro de distância e toca lá atrás dele. Mas João, estou aqui. Ih, rapaz, eu estou achando que o senhor está lá em cima. Eu estou aqui do teu lado, meu irmão. Estou aqui do seu lado, João. Então, eu acho que o autor aos Hebreus está tentando puxar a gente e falar assim, vamos voltar àquela adoração orgânica, vamos voltar àquela adoração que a gente tentava trazer o céu para cá, ou a igreja subir, vamos voltar, meu irmão. Ele diz isso, torna a levantar as mãos cansadas, joelhos paralisados, está falando da oração, joelhos paralisados e fazer vereda direita, repita para os meus assim, por gentileza, direita. Ok? Vereda direita para os vossos pés, porque se tiver gente manquejando, a adoração corrige, a oração corrige e a direção certa também corrige. Então ele está pedindo para seguir? Sim, está pedindo, mas ele tem uma exigência nesse segmento. A exigência é mãos que estão erguidas para adorar, joelhos que estão vigilantes na oração e pés que caminham sem manquejar na direção. E aí nessa direção a gente está direcionado ao quê? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode acreditar nisso, irmão, dizendo glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Então, dever de casa, oração, meditação, temor a Deus, santificação e chegamos por fim à conclusão. E na conclusão eu leio, nosso corpo, emoções e vida espiritual são dádivas concedidas por Deus. Mesmo em um mundo comprometido com o pecado, é possível manter-se equilibrado, agindo sábia e ativamente pelo, atenção porque está sublinhado, perfeito funcionamento dessa tríade que forma um todo perfeito e maravilhoso. Então, encerro dizendo o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis e conservados até, é o que diz o texto,
Até. Então não é um estado temporal, é um estado permanente. Até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.